Olá, boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo essa aula. A gente está iniciando mais uma aula, né, promovida pela Bravo, tratando de direito penal, certo? E o nosso assunto de hoje é a lei penal no tempo. Essa aula, a gente está dando a continuidade da aula passada, certo? Estamos dando essa continuidade da aula passada. Antes de mais nada, já aquela velha, né, retórica que a gente sempre pede para quem acompanha nosso canal aí no YouTube. A gente pede que dê o seu like, que seja assinante no canal, certo? Nesse período de pandemia, nada melhor do que dedicar o tempo ocioso a construir o futuro, né? Estudando, se dedicando a coisas boas. E esse período é muito bom para isso, porque você já está em casa ali, tem mais tempo livre e evita até de estar pensando sobre tantas coisas ruins que pode estar acontecendo aí no Brasil, e a gente tem que levantar a cabeça e estudar. Tratando aqui da nossa aula, a gente vai ver a lei penal no tempo, certo? Dando continuidade à aula passada, que a gente viu na aula passada o quê? A gente viu a parte inicial da lei penal no tempo, trouxemos o princípio da irretroatividade da lei penal, ou da retroatividade benéfica, onde a gente viu que a lei penal só retroage para beneficiar, certo? Estudamos os seus desdobramentos no que tange às leis penais mais gravosas, as leis penais mais benéficas, certo? Trouxemos alguns princípios aplicados ao direito penal no tempo, e aí a gente chegou à aula, concluindo a aula, tratando da abolitio criminis, e faltou só concluir esse assunto que a gente vai fazer hoje. A gente vai tratar algumas espécies de normas no tempo que trazem pontualmente trazem algumas diferenças. Inicialmente, a gente pode ver aí, por exemplo, a ideia do crime permanente, do crime continuado e também da lei excepcional e da lei temporária. Como é que essas espécies normativas, como é que esses crimes, eles se comportam no tempo, certo? Primeiramente, trazendo a ideia do crime permanente, olha só, a gente primeiro tem que estabelecer o que é o conceito de crime permanente, certo? Permanente. Ok? Crime permanente. E aí, o que é que a gente tem para dizer sobre o crime permanente? O que é um crime permanente? Na verdade, seria aquele crime em que a consumação, ela se prolonga no tempo, ela se protrai no tempo, certo? E, além disso, ela, por ter essa característica de se protrair no tempo, o que é que vai acontecer? Ela vai estar constantemente, durante essa consumação, tendo o bem jurídico agredido. E como se não bastasse, a gente ainda tem uma terceira característica, que essa é também muito importante, até mesmo cobrada em prova, que é a ideia de que a continuidade, a permanência do crime, ela depende exclusivamente da vontade do agente, certo? Então, baseado nisso, a gente tem alguns crimes que trazem essa característica que eu falei para vocês, que é a ideia de se protrair no tempo, a consumação, de estar continuamente atingindo o bem jurídico e também de depender exclusivamente da vontade do agente. Um exemplo clássico que a gente traz para vocês é justamente a ideia do sequestro, né? O sequestro, como é que ele ocorre? Você priva alguém da liberdade, certo? E enquanto perdurar essa liberdade, essa restrição da liberdade, essa privação da liberdade, o que é que vai acontecer? O crime está se consumando. Então, se você pegou alguém, prendeu em sua casa, né? Trancou lá num quarto, que a gente chama de cárcere privado, trancou lá num quarto e deixou ela lá uma semana, enquanto essa pessoa estiver presa ali naquele quarto, é considerado que o crime está se consumando.
o crime está acontecendo, se prolongando no tempo, tendo o bem jurídico sendo atingido constantemente, e que a cessação dessa conduta depende exclusivamente da vontade do agente, certo? Então, é uma característica interessante. E aí, o que é que a gente traz em relação à aplicação da lei penal no tempo? Veja bem, diante disso, imagine que você tem aqui uma lei A, certo? Uma lei A em que diz, por exemplo, que o crime de sequestro e cárcere privado é de 1 a 3 anos. Beleza. Aqui vamos botar aqui que a pena é de 1 a 3 anos. Beleza? E aí você sequestrou alguém durante a vigência da lei A. Permanecendo com essa pessoa durante um longo tempo, de modo que quando foi aqui nessa data, certo? Adveio uma lei nova, uma lei B, e que disse o seguinte: olha, a pena agora, ao invés de ser de 1 a 3 anos, vai ser de 2 a 6. De 2 a 6 anos, olha só. Então, o que foi que aconteceu? Durante a consumação que se protraiu no tempo, uma lei nova entrou em vigor. E essa lei nova, como você pode observar, ela é mais gravosa do que a lei A. Normalmente, o que foi que a gente estudou? A lei mais gravosa só retroage para beneficiar. No entanto, aqui a gente não está tratando de uma retroatividade benéfica, porque muito embora a conduta tenha se iniciado durante a vigência da lei A, o que foi que aconteceu? Essa conduta, ela se protraiu no tempo, ela continuou se consumando até a entrada em vigor da nova lei. Ou seja, a lei, ela atingiu o momento consumativo daquela conduta, daquele crime. De modo que a lei que vai ser aplicada vai ser justamente a lei B, independentemente de a conduta ter se iniciado durante a vigência da lei A. Compreendeu? Isso aí é muito simples de entender, certo? Então, se você sequestrou alguém, passou um determinado período, de modo que durante esse período entrou em vigência uma nova lei, essa lei aqui, ela vai ser aplicada, ainda que ela seja mais gravosa, tá certo? E a gente tem uma segunda hipótese, certo? Olha só, a gente tem a ideia agora, trabalhar com vocês também, que traz uma repercussão específica, que é a ideia do crime continuado. Ok, crime continuado. O que é, na verdade, o crime continuado? Acompanhe comigo a leitura aí, que está aí na tela para vocês. Quando o agente, certo, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, pelas circunstâncias de tempo, de lugar, de modo de execução e outras semelhanças, ele devem os subsequentes ser havido como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais graves, se diversas, aumentada em qualquer caso de 1/6 a metade. Pois bem, veja, acompanhe, entenda o raciocínio comigo. O crime continuado, ele foi uma teoria que foi criada porque, assim, alguns países, eles tinham, nos seus ordenamentos jurídicos, uma pena bem mais severa, inclusive com a pena capital, que é a pena de morte, quando um cidadão praticava 3 ou mais crimes, certo? Então, quando você praticava 3 ou mais crimes, historicamente, você era punido mais severamente, alguns países, inclusive, com a pena capital. Inicialmente você era primário, reincidente, na segunda vez, no terceiro crime, você era condenado à morte. E aí, o que foi que aconteceu? Diante de algumas situações em que o legislador observou que existia uma certa semelhança, uma certa conexão entre as condutas, certo? O que ele acabou criando essa teoria, que é, na verdade, o crime continuado, é uma ficção jurídica, certo? Escrever aqui embaixo. É uma
ficção jurídica. Ou seja, quando ele diz assim, olha, será o crime continuado é aquele crime em que você pratica mais de uma conduta, certo? Que é considerado crime da mesma espécie, ou seja, a gente entende aqui da mesma espécie como sendo definida no mesmo tipo legal, certo? No mesmo artigo mesmo, e pelas circunstâncias de tempo, de lugar, de maneira de execução, a gente tem como se esses elementos eles se conectassem entre si e formassem uma conduta só, sendo que a primeira conduta ela tenha sido entendida, ela vai ser entendida como continuação da primeira. Vou contar aqui um exemplo para vocês, para que essa ideia fique bem mais clara. Imagine só, imagine que você é uma empregada doméstica, tá certo? E aí você vai trabalhar na casa de uma senhora de idade, por exemplo, certo? E lá você observa, na faxina que você está fazendo lá, você vai, né? E você observa que essa senhora, ela guarda o seu dinheiro numa gaveta. E você observa aquilo ali e diz assim, rapaz, seguinte, se eu pegar o dinheiro todo, ela vai perceber. O que é que eu vou fazer? Como eu estou aqui todas as semanas fazendo essa faxina, o que é que eu vou fazer? Toda semana eu vou lá e tiro R$50. Toda semana eu vou lá e tiro R$50. Então, observe que, levando-se em consideração essa circunstância, ela já programou várias condutas, certo? Ela já tinha, de certa forma, um elemento subjetivo na cabeça e disse, olha, o que é que vai acontecer nessa situação? Ela vai praticar vários furtos, várias condutas definidas como crime da mesma espécie. No entanto, aquelas condutas, elas são semelhantes entre si, em qual sentido? Por exemplo, ela vai estar praticando o crime no crime da mesma espécie, qual seja o furto, certo? Nas condições de tempo, ou seja, aqui os tribunais têm entendido que a condição de tempo seria no máximo 30 dias, então seria menos de 30 dias em uma semana, certo? Mesmo tempo, lugar na mesma residência, certo? E aqui a gente já, trazendo o entendimento do tribunal, a gente tem que o lugar seria até na mesma cidade ou até em cidades contíguas, certo? Aquelas cidades que são juntas, certo? Regiões metropolitanas, por exemplo, são consideradas em mesmo local, precisa ser na mesma casa, mas que seja pelo menos na mesma cidade, certo? Maneira de execução, qual seria a maneira de execução? É utilizar daquela confiança que ela tinha como empregada doméstica e retirar aquela determinada quantia. O STJ, ele acrescentou mais um elemento, que seria justamente essa ideia do elemento subjetivo, em que tem que haver uma conexão subjetiva entre as várias condutas, porque, veja, ela percebeu que ao entrar na residência e retirar aquele valor, ela estava, desde a primeira conduta, sabendo que ia utilizar daqueles artifícios para continuar praticando aqueles crimes de furto, certo? Isso foi questionado para justamente diferenciar do que seria crime habitual, a habitualidade criminosa, certo? Uma coisa é você praticar um crime continuado, baseado no elemento subjetivo, em que desde a primeira conduta você já previa a prática de outras. E outra é você ser um criminoso habitual, está todo momento praticando crimes de formas independentes. Então isso aí já é outra situação. E para fazer essa diferença, essa distinção, o STJ ele criou, ele entendeu, certo? Criou esse entendimento que não basta só os elementos objetivos, certo? Do artigo 71. Também teria que ter esse elemento subjetivo. Então veja, olha o que acontece aqui com o crime continuado. Então vamos lá. Naquela mesma lógica que eu falei para vocês do crime permanente. Então nós temos aqui uma lei A, certo? Uma lei A, em que traz uma pena para o crime, por exemplo, de furto, de 1 a 4 anos. Beleza, um crime de furto de 1 a 4 anos. Vigência da lei A, aquele crime era de 1 a 4 anos. O que é que vai acontecer? Olha só, o que é o crime continuado, na verdade? Você praticou um furto, praticou outro furto, praticou outro furto, praticou outro furto, praticou outro. Olha só,
São vários crimes, certo? Que foram ocorrendo. Cada vez que a empregada doméstica retirava uma quantia X, a quantia de R$50, ela praticava um crime de furto. Então, ela praticou um crime de furto, 2 crimes de furto, 3 crimes de furto, 4 crimes de furto, 5 crimes de furto. Só que o que é que o artigo 71 ele traz? Ele diz o seguinte, que diante dessas circunstâncias, né, diante das semelhanças que houve, de mesma condição de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, o que é que ele vai acontecer? Ele vai entender que, na verdade, as condutas subsequentes, elas são continuação da primeira. Entendendo por uma ficção jurídica, ok? Entendendo por uma ficção jurídica que aquilo ali é um crime único. A diferença é que, apesar de várias condutas praticadas, e que isoladamente seria entendida como crime, diante das circunstâncias ele vai ser entendido como um crime único. Ou seja, onde as demais condutas seriam, na verdade, entendidas como continuação da primeira. Aí, para efeito de lei penal no tempo, o que é que pode acontecer? Pode acontecer o seguinte, que nós temos aqui a vigência da lei A, e vamos supor que quando chegou aqui, quando chegou nesse período aqui, veio uma lei B. Olha só, uma lei B. E disse assim, olha só, a pena agora não vai ser de 1 a 4 anos. A pena agora vai ser mais grave. A pena agora vai ser de 2 a 8 anos. Então perceba que nessa situação aqui, ocorreu semelhante ao que ocorreu com o crime permanente. Ou seja, que as condutas tidas como continuadas, elas entrou na vigência da nova lei. Percebeu? Se ela entrou na vigência da nova lei, o que é que vai fazer? Vai ser aplicada a lei que estava em vigência quando cessou a continuidade. Tá certo? Então, isso é muito simples de entender, certo? Quando você tem essa ideia na cabeça. São várias condutas que sejam praticadas, é entendido como um crime único, porque se prolonga no tempo, e a continuidade, se ela entrar na vigência de uma nova lei, ainda que essa lei seja mais gravosa, é essa lei que vai ser aplicada. Certo? E aí, o que foi que aconteceu? O STF, ele emitiu a seguinte súmula, ok? A súmula 711 do STF, e disse assim, olha, a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. É exatamente isso que aconteceu aqui. Ele diz, olha, se a lei mais grave será aplicada se a cessação da continuidade ou da permanência for posterior à vigência da nova lei, certo? Ele diz, olha, se a sua vigência, ou seja, se a vigência da lei mais grave, for anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Perceba que quando a lei B entrou em vigor, certo? Quando foi cessada a continuidade, a lei B já estava em vigor. E é exatamente isso em que tem a súmula 711 do STF. Perfeito isso aí? Beleza. Então, concluindo esse raciocínio, muito simples, vamos adiantar. Vamos ver agora o que seria o crime, a lei excepcional e a lei temporária. Pessoal, olha só, nós temos no Código Penal, lá no artigo 3º, a seguinte afirmação: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessada a vigência que o determinaram, aplica-se aos fatos praticados durante a sua vigência. Ponto. Vamos tratar aqui um pouco sobre essa situação. Veja bem. Em determinadas situações,
certo? Pode ser criado um crime ou uma conduta delitiva, certo? Em que ele vai ser aplicado somente em determinado período, levando em consideração o tempo, ou baseado em uma determinada circunstância. Imagine só, durante o período da Copa do Mundo, né, que já passou algum tempo já, mas serve de exemplo para a gente, foi uma situação em que a gente teve uma lei temporária. Uma lei temporária. Certo? Qual é a ideia da lei temporária? Era justamente a ideia de que ela produziria os seus efeitos somente durante o período da Copa do Mundo. Por exemplo, a falsificação de ingressos para a Copa do Mundo. Estava lá, né? A questão de você praticar estelionato referente à Copa contra os turistas. Outra situação também que estava lá, entendeu? Então, quer dizer, durante aquele período da Copa, tinha um prazo determinado. Então, a lei temporária, ela tem um prazo certo. Certo? Tem um prazo determinado. No nosso exemplo, era justamente a ideia que prevaleceu durante a Copa do Mundo. Durante a Copa, a gente já tinha o dia de início da Copa e o dia do fim pré-determinado. Durante aquele período, era a lei temporária. Quando se refere à lei excepcional, olha só, no que se refere à lei excepcional, nós temos que ela não está atrelada a um período, a um tempo, mas ela está se relacionando a uma circunstância, certo? A um fato. E aí a gente pode trazer como exemplo, vamos supor aqui um exemplo, que, por exemplo, entrasse em vigor uma lei tipificando como crime o uso de máscara, certo? Durante essa pandemia. Observe que a gente não tem um prazo determinado para acabar a pandemia. E esse crime, ele está atrelado, então, estaria atrelado a essa condição de pandemia, que não foi declarada nem pelo Brasil, mas sim pela Organização Mundial de Saúde. Então, observe que nessa situação excepcional, a gente não está atrelada necessariamente a um prazo, mas sim a um evento determinado. Perfeito? É um evento determinado. Tanto na lei excepcional, quanto na lei temporária, nós temos leis que vigoram por determinado período, por determinado tempo. Certo? Um levando em consideração o prazo propriamente dito, e o outro levando em consideração a circunstância. Qual é a relevância disso para a aplicação da lei penal no tempo? Observe que se a gente tivesse um crime em que tivesse prazo certo para acabar, as pessoas, quando chegassem perto desse prazo, iam dizer assim, não, eu não vou mais cumprir não, porque se eu não cumprir, daqui 2 dias, 3 dias, ela não vai estar mais em vigor, e ela não vai me atingir, porque não vai estar tempo de julgar. Isso acabaria retirando a própria coercibilidade, né, da lei, certo? Imagine que, por exemplo, na questão do exemplo que eu falei para vocês, no exemplo da pandemia, imagine que você está lá usando máscara, né? E aí o cara dissesse assim, não, já foi produzido uma vacina, logo vai sair no mercado, o decreto da pandemia, né? A decretação da pandemia vai cair por terra, porque já tem a vacina e daqui a pouco ela chega. Eu não vou usar máscara não, porque mesmo tendo o crime definido essa conduta, né? Mesmo tendo uma lei definida essa conduta como crime, ela não vai me atingir porque não dá tempo de julgar. Esse era o problema. Porque a lei excepcional e a lei temporária, ela tem uma característica muito interessante, que é a ideia da auto-revogabilidade.
ela é autorrevogável. Por quê? Porque, na verdade, quando ocorreu o prazo, acabou o prazo, ou terminou o evento em que ela se atrelava, aquela lei, ela deixa de produzir seus efeitos. É a autorrevogabilidade. Mas aí caía nessa segunda situação que eu falei para vocês. Aquelas pessoas que estivessem próximas de perceber que aquela vigência ela ia ser cessada, eles não iam cumprir mais a lei. Certo? Então foi o que o legislador fez no artigo 3º. Olha o que ele diz aí. Ó. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, quando ele trata da lei temporária, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, o evento determinado. O fato, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Ou seja, ele diz o seguinte, olha, embora essa lei ela tenha um período determinado, o fato, ele vai ser punido ainda que ela já não tenha mais vigência. Ainda que ela já tinha produzido seus efeitos, tenha cessado seus efeitos. Quem praticou as condutas durante a sua vigência, vai continuar respondendo por elas. Tá certo? Isso traz uma segunda característica, certo? Da lei excepcional e da lei temporária, que é justamente a ultraatividade da lei. A ultraatividade da lei. Porque, veja, a ultraatividade da lei, por quê? Porque, como a gente estudou, né? Como a gente estudou a regra, é que a lei penal mais gravosa, ela produz os efeitos durante a sua vigência. Se uma lei revogou ou perdeu sua vigência, ela não será aplicada, né? Tanto é que o parágrafo único do artigo 2º, ele diz o seguinte, a lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente, será aplicada aos fatos anteriores à sua vigência, ainda que decididos em sentença transitada em julgado. Ou seja, a gente tem sempre na cabeça aquela ideia que uma lei futura for mais benéfica, ela vai retroagir. E nessa situação aqui, da lei excepcional e da lei temporária, essa realidade não se aplica. Por quê? Porque ela é ultraativa. Ela tem esse efeito para garantir a sua coercibilidade. Agora, cabe aqui abrir um parênteses, só para fazer um comentário rápido, que alguns doutrinadores, né, em grande parte, eles, como exemplo, Giovanni de Moraes, né, e outros, eles defendem que esse artigo ele é inconstitucional, certo? Porque ele fere justamente o inciso do artigo 5º que trata que a lei ela só retroage para beneficiar. Então, o princípio da retroatividade benéfica, ele vai de encontro a esse entendimento. Só que ainda não é o que se prevalece nos tribunais. Os tribunais ainda aceitam essa ideia que eu passei para vocês. E é isso que cai em prova, e é com esse fundamento que eu falei para vocês, que vai cair, que você tem que responder as provas. Primeiro, você para responder as provas, você tem que saber que a lei temporária, ela está relacionada a um prazo e que a lei excepcional está relacionada a um evento determinado. Depois você tem que saber também que essa lei excepcional e a lei temporária, ela é autorrevogável, ou seja, cumpriu a sua missão, ela deixa de produzir os seus efeitos. Mas ela, em compensação, ela vai ser também ultrativa, ou seja, embora decorrido o período de sua vigência, ou cessada a circunstância que a determinaram, ela será sim aplicada durante os fatos praticados, durante a sua vigência. Perfeito? Então essa é a ideia que eu queria trazer para vocês, que ela é uma questão certa nas provas, bastante simples, mas que a gente tem que trazer para vocês. Vamos lá. Continuando aqui, pessoal, a gente tem que entrar noutra situação. Olha só. Tudo bem que a gente falou aqui que a lei, certo? A lei no tempo, ela traz as suas consequências, certo? Mas tem alguns detalhes que a gente precisa conversar. Por exemplo, tudo bem que a gente entendeu que quando você pratica um crime durante a vigência de uma lei, ela está, de certa forma, garantida juridicamente que ela não vai ser modificada. E se ela for modificada,
se ela for modificada para melhorar, ela vai retroagir para ali atingir. Isso aí ficou bem claro, só que a gente agora vai precisar entender como é que como é que a gente vai considerar qual foi o momento que o crime foi praticado. E é exatamente isso que a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente continuar a segunda parte da nossa aula. Muito bem, pessoal, é isso aí, vamos lá. Vamos voltando aqui no nosso raciocínio. O que foi que eu disse a vocês? Eu disse o seguinte, que a gente já entendeu as consequências todas que a gente viu em relação à aplicação da lei penal no tempo. Onde eu disse a vocês que praticado um crime em determinado período, você vai analisar qual é a lei que vai ser aplicada, certo? Que vai ser justamente aquela que está em vigência à época dos fatos. E só existe a possibilidade de modificar se uma lei posterior for mais benéfica. E aí ela vai retroagir para lhe atingir. Isso aí é praxe. Beleza, entendeu isso aí? A gente adiantou um pouco mais e tratamos de algumas modalidades de normas, né, em que há uma certa diferença quando a gente trata da lei penal no tempo, que foi o crime permanente, o crime continuado, a lei excepcional e a lei temporária. A gente terminou isso aí. Mas aí eu perguntei a vocês o seguinte, beleza, a gente já sabe qual é a lei que é praticada em crime em determinado momento, lei tal vai ser aplicada. Mas aí surge o questionamento, e como é que a gente vai saber qual foi o momento da prática do crime? Porque, veja, crime de homicídio, eu efetuei os disparos em alguém, certo? Aquela pessoa foi socorrida ao hospital, passou um mês na UTI. Um mês depois ela veio a falecer. Aí começa a coisa a complicar. Porque aí você vai dizer, peraí, o tempo do crime vai ser no momento em que eu efetuei os disparos, ou vai ser no momento em que a pessoa efetivamente faleceu? Já que a gente tem lá, né, no Código Penal, matar alguém. Então, matar alguém, e você poderia pensar o seguinte, não, então a gente vai considerar o momento da aplicação do crime, o momento da prática do crime, o momento do resultado. É nesse sentido em que a gente vai ter que estudar algumas teorias sobre essa situação que foi criada, certo? Vamos lá. Primeira teoria que a gente estuda é justamente a teoria da atividade. Olha só. A teoria da atividade, ele diz o seguinte, ele diz, olha, a gente vai considerar o crime o momento em que foi praticado a ação ou a omissão, desconsiderando o momento do resultado. Para nós não importa o momento do resultado, o momento é o momento que a gente vai considerar é o da ação ou da omissão. Beleza, então a teoria da atividade já está dizendo, é o momento em que é o momento da prática da conduta. Perfeito? Um exemplo que a gente poderia trazer era o seguinte, um exemplo, antes da gente passar para o próximo aí, um exemplo que a gente podia trazer era o seguinte, imagine, nessa situação hipotética que eu falei para vocês, alguém que efetua os disparos em alguém, certo? Eu efetuei o disparo em alguém, essa pessoa é socorrida para o hospital e vem a falecer daqui a um mês. Tudo bem, ela veio a falecer daqui a um mês, mas o momento do crime em relação, levando em consideração a teoria da atividade, seria o momento em que eu efetuei os disparos, certo? Independente dela ter morrido daqui a um mês, uma semana, não importa. Porém, a gente tem uma segunda teoria, certo? Que é a teoria do resultado. A teoria do resultado, ela vai dizer o seguinte, olha, ela vai dizer o seguinte, ela vai dizer que considera-se praticado o crime no momento da produção do resultado. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês, qual seria o momento do crime? Seria o momento em que a pessoa efetivamente faleceu. Perfeito? Então, se eu atirei hoje na pessoa e ela morreu daqui a um mês, eu vou considerar a prática do crime no momento da produção do resultado, se a gente levar em consideração a teoria do resultado. Perfeito? E a gente ainda tem uma terceira teoria, que a terceira teoria nada mais é do que a junção
das duas anteriores, chamada também de teoria mista ou também a teoria da ubiquidade. Tá certo? Teoria da ubiquidade. Colocar assim ubiquidade, mas ela pode ser também chamada de mista. Mista, que é a mistura das duas. Ele vai dizer que considera-se praticado o crime tanto no momento da ação ou da omissão, quanto no momento do resultado. As duas situações que ocorrer satisfaz o momento consumativo do crime. O momento do crime, tá certo? Então ele vai levar em consideração as duas situações. E aí o que vai acontecer? Ele vai trazer para o nosso Código Penal, para a nossa estrutura penal, ele vai dizer o seguinte, olha, para o nosso Código Penal, a gente vai adotar a teoria da atividade. Teoria da atividade. Essa teoria, ela foi definida no artigo 4º do Código Penal. E ele diz o seguinte, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Observe claramente que quando ele diz é considerado o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, ele está dizendo para nós o seguinte, ó, eu adotei a teoria da atividade e eu vou levar em consideração o momento da prática do crime. O resultado ele pode ocorrer depois, não tem problema nenhum. Entendeu isso aí? Bem simples, pessoal, bem simples isso aí. Teoria da atividade. Então, grave isso. O que é que cai em prova? É perguntar, pessoal, o Código Penal adotou a teoria da atividade no que tange à prática do crime, ao tempo do crime, ao momento do crime. Ele leva em consideração a teoria da atividade. Perfeito? Só que ele costuma fazer o que nas provas? Ele vai trazer justamente a ideia dessas duas teorias depois, para que confunda você. Ele vai dizer, olha, o Código Penal adota a teoria do resultado, o Código Penal a teoria da ubiquidade. Pronto. Você já pode botar na cabeça que, olha só, no que tange ao Código Penal, nunca vai se haver falar em teoria do resultado. Então, falou em teoria do resultado, referente ao Código Penal, você já pode cortar. Porque não existe nenhuma possibilidade de ser essa alternativa verdadeira. Porque a teoria do resultado ela não é em momento nenhum utilizada no Código Penal. Ela vai ser utilizada em outra situação, a teoria da ubiquidade, e a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Então vamos seguir. Pessoal, seguindo ao tópico aí, olha só. Eu queria falar com vocês qual é a importância disso. Por que é importante você saber o momento consumativo do crime? Porque esse momento consumativo, pessoal, ele influencia em várias situações. Como eu falei para vocês, imagine só. O cara praticou o crime, certo? Praticou o crime aqui durante a vigência da lei A, ok? E praticou o crime, vamos supor aqui, olha só o desenho aqui, que eu sou o primeiro em desenho. Então, vamos lá. Eu efetuei os disparos aqui no dia 1º de janeiro, certo? 1º de janeiro de 2020, e o cara veio morrer somente no dia 2, né? Não, no dia 1º de fevereiro. Beleza? Então, eu efetuei o disparo no dia 1º de janeiro e o cara só veio morrer um mês depois, no dia 1º de fevereiro. Beleza, só que quando o cara realmente veio a falecer, de verdade, que ele foi socorrido para o hospital no dia e tal, o que aconteceu? Já estava em vigor a Lei B. Que a Lei B, o que é que fez? Enquanto a Lei A, a pena era de 6 a 20, ok? A Lei A, ela passou a ser de 12 a 30. Olha só. Olha que coisa interessante. Então, veja que a Lei A foi no momento da ação, aí você vai entender agora isso aqui, certo? Então, observe, por que é importante você saber o momento consumativo do crime? Porque se a gente levar em consideração a teoria do resultado como o momento consumativo do crime, você vai ter que o crime se consumou no momento do resultado, ou seja, no momento da morte da vítima. Logo, nesse momento, era o período em que já estava em vigor a Lei B, em que a pena era de 12 a 30 anos.
No entanto, como a gente adota no nosso Código Penal, no artigo 4º, que a gente viu, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja no momento do resultado, o que vai acontecer? Ele vai dizer assim, opa, os disparos, foi que quando? Foi no dia 1º de janeiro. Qual era a lei que estava em vigor no dia 1º de janeiro? A lei A. Portanto, é a lei A que vai ser aplicada e não a lei B. Entendeu? É simples. Agora, olha outra situação também. Imagine um camarada que está lá com seus 17 anos e 11 meses, certo? E ele efetua os disparos de alguém. 17 anos e 11 meses. Um mês depois, certo? Ele efetuou os disparos em alguém. Um mês depois, a vítima faleceu. Olha a ideia. Quer dizer, quando a vítima faleceu, o cidadão já era maior de 18 anos. Outra repercussão importante do momento consumativo do crime. Por quê? Porque se a gente considerar o momento do resultado, o momento da morte, a gente vai dizer que esse camarada aqui, ele vai responder como se fosse de maior de idade. Porque o momento consumativo do crime vai ser considerado o momento do resultado. Mas o nosso Código Penal não é assim. Como eu falei para vocês, a gente leva em consideração a teoria da atividade. Portanto, se o cara cometeu o crime nesse momento aqui, no dia 1º de janeiro, quando ele era menor, e a vítima só vem a falecer quando ele é de maior, ele vai responder perante o ECA. Veja como é importante essa ideia do momento consumativo. E isso que eu estou falando para vocês é questão de prova. Eles perguntam exatamente isso. Eles trazem uma ideia de um menor que está próximo a completar 18 anos e faz com que você raciocine, saber qual vai ser a lei aplicada, certo? Ou se ele vai responder pelo ECA ou vai responder pelo Código Penal. Então, se você tiver na cabeça essa informação, você já vai responder tranquilamente uma questão como essa. E observe outra coisa, a questão da prescrição também, certo? A questão da prescrição, por exemplo, a prescrição, quando a pessoa é menor de 21 anos, conta-se pela metade. Então, quando é que a gente vai considerar? No momento da prática do crime, no momento da ação da omissão. Outra situação também, que a gente tem que levar em consideração a ideia da vítima. Na maioria dos crimes, por exemplo, o crime de homicídio, maioria não, mas os crimes que tem violência ou grave ameaça, por exemplo, a gente tem como condição agravante a idade da vítima. A idade da vítima, certo? E a idade da vítima, por exemplo, matar alguém menor de 14 anos. Menor de 14 anos. Então, esse momento consumativo, ele tem que ser levado em consideração no momento da ação da omissão. Entendeu? Também tem que ser considerado isso. Todos esses fatores têm que ser considerados, certo? Vamos lá. Continuando aí, a gente tem uma questão. Olha aí. A questão de 2018, certo? E de investigador de polícia, lá do estado da Bahia. Inclusive, eu fiz essa prova também. Mas vamos lá. A lei alternativa que indica a teoria adotada pela legislação quanto ao tempo do crime. Depois de uma aula dessa, isso aqui para você é fácil, certo? É muito fácil, certo? Quanto ao tempo do crime, a gente leva em consideração o quê? A teoria da atividade, momento da ação ou da omissão. Muitas vezes você responde uma questão dessa, agora, logo quando responde a aula, e acha muito óbvio, mas lembre-se que o óbvio só é óbvio para os olhos preparados. Beleza? Então vamos lá, continuando aí. O que é que nós temos mais para dizer para vocês sobre esse assunto? Nós temos agora que tratar sobre o lugar do crime. O lugar do crime. Porque, veja, a gente já sabe onde foi a questão da aplicação da lei no tempo, a gente já sabe qual é o momento que a gente tem que utilizar para dizer que o crime foi praticado naquele instante, e agora a gente vai querer saber o lugar do crime. E aí, a gente tem que ter um cuidado especial, porque, veja, quando a gente está tratando de lugar do crime no direito penal, a gente não quer saber exatamente
onde foi o local que foi praticado o crime. A gente está se referindo em que país foi praticado o crime, certo? Tratar do lugar do crime para o direito penal é tratar, esse crime foi praticado no Brasil ou esse crime foi praticado no exterior, em outro país? É isso que a gente quer saber quando a gente está tratando de lugar do crime aqui no direito penal, no Código Penal, certo? Porque quando a gente está tratando, na verdade, de lugar do crime e local do crime, quando a gente quer saber o local do crime, você quer saber somente as regras de competência. Por exemplo, o cara cometeu o crime em Cajazeiras ou cometeu o crime em São José de Piranhas. Porque isso aí vai influenciar em quê? Para o direito penal. E o direito penal não vai influenciar em nada, porque o crime de homicídio praticado em Cajazeiras é o mesmo crime praticado em São José de Piranha. O que vai influenciar é nas regras de competência, porque é o local onde vai ser julgado o crime, com marca de São José de Piranha ou com marca de Cajazeiras, mas ambos vão ter a mesma repercussão jurídica. Percebeu isso aí? Portanto, temos que ver o seguinte: da mesma forma que a gente viu em relação ao momento do crime, aqui a gente também trata das 3 teorias. Olha só, teoria da atividade, certo? Teoria do resultado, está aqui para ficar completo, e a teoria da ubiquidade. Ou também chamada de teoria mista. Beleza. Por quê? Porque imagine, eu efetuei aqui nós temos o Brasil, ok? Nós temos o Brasil e nós temos aqui, deixa eu colocar aqui uma situação melhor aqui, peraí. Olha só, temos um cidadão aqui, ó. Aqui ele está no Brasil, certo? Ele está no Brasil. E aqui nós temos outro cidadão lá nos Estados Unidos. O que é que acontece? O que é que as provas cobram? Elas cobram assim, ela diz, olha, vamos supor que o camarada brasileiro, ele envie uma carta-bomba para matar um camarada lá nos Estados Unidos. Beleza? Lá nos Estados Unidos. E aí ele vai dizer assim, beleza, como é que a gente vai resolver esse problema aqui? Onde é que esse crime se consumou? Onde é que esse crime ocorreu? Qual foi o lugar do crime? Foi onde praticou a ação ou a omissão? Ou foi onde produziu o resultado? Olha que coisa interessante. Porque, veja, se a gente utilizar a teoria da atividade para definir o lugar do crime, certo? Onde exatamente foi praticada a conduta, o que é que vai acontecer? Esse crime vai ser considerado praticado nos Estados Unidos. Simples assim. Se a gente levar em consideração a teoria do resultado, certo? Aliás, voltando aqui, em relação à teoria, se a gente levar em consideração a teoria da atividade, a conduta, o crime será praticado no Brasil, porque foi daqui onde ele praticou a conduta, enviando a carta para os Estados Unidos. Se a gente levar em consideração a teoria do resultado, vai ser onde se produziu o resultado, ou seja, onde efetivamente a vítima faleceu. Se a gente levar em consideração aqui a teoria da ubiquidade, aí a gente vai ter o seguinte, ele vai dizer, olha, tanto faz, se no Brasil ocorreu a ação, ou se no Brasil ocorreu o resultado, qualquer um dos dois atende a nossa lei penal, certo? Então, veja, entenda que no Brasil, a gente adotou exatamente essa teoria, a teoria da ubiquidade. Por quê? Porque é a teoria que abrange o maior número de situações. Porque, veja, se numa situação dessa a gente tivesse adotado a teoria do resultado, o brasileiro ele não ia responder pela lei do Brasil, ele ia ficar livre, certo? Ia ter que depender
da lei americana. Simplesmente seria fácil matar qualquer pessoa no mundo. Só que não é essa a teoria que a gente adotou. A gente adotou a teoria trazida aí no artigo 6º do Código Penal. Acompanhe a leitura comigo. Considera-se praticado o crime no momento em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. A gente chama a atenção de vocês para esse artigo 6º pelo seguinte: ele foi além do que basicamente traz a teoria da ubiquidade. Ele diz assim, olha, não precisa nem ser praticado todas as ações no Brasil, basta que tenha sido uma parte das ações praticadas no Brasil. Quando ele diz, olha, considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte. Então não precisa sem nem todos os atos de execução, basta que tenha pelo menos um ato de execução feito no Brasil, ele já entende que seja praticado no Brasil. Como ele também foi amplo, na segunda parte do artigo, quando ele diz, olha, no todo em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Então, olha só, voltando aqui para essa situação, imagine que isso aqui fosse o contrário, né? Imagine, poderia deixar assim, né? Imagine assim, que o camarada, imagine que o camarada aqui está nos Estados Unidos, certo? Está nos Estados Unidos e resolve enviar uma carta para matar um camarada no Brasil. Só que no meio do caminho, a carta é interceptada. Ela não chega ao Brasil. Mas olha como ela é abrangente, o artigo 6º. Ele diz assim, olha, onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Portanto, essa situação, ainda que a carta saindo dos Estados Unidos venha para o Brasil e não chegue nem a atingir o território nacional, ela já traz a ideia da competência nacional brasileira para julgar esse crime. Perfeito? E aí a gente traz várias situações. Ao contrário também, é verdade. Olha só, se o camarada do Brasil manda uma carta para os Estados Unidos, certo? Manda uma carta para os Estados Unidos e ela é interceptada, observe, ele diz, olha, considera-se praticado o crime onde ocorreu a ação ou omissão no todo ou em parte. Não precisa chegar lá, basta praticar a ação ou omissão. E aí a gente vai entrar na discussão se foi tentado, se foi consumado. Isso aí, tranquilo. Mas a ideia é que a gente, quando traz essa ideia para vocês, do lugar do crime, a gente tem que analisar a teoria da ubiquidade. E aí eu retomo aquele pensamento de vocês que eu disse, olha, no Código Penal, se você pode responder questão, a primeira coisa que você vê numa questão, se tiver o nome resultado, a teoria do resultado ela não é utilizada. Ela não é utilizada no Código Penal, certo? Ela não é utilizada no Código Penal, de forma alguma. Ela é utilizada o quê? A teoria da atividade para dizer o tempo do crime e a teoria da ubiquidade para dizer o lugar do crime. Certo? Tranquilo. Então, olha aí. Esses crimes que a gente falou para vocês aqui, ó, que a gente leva em consideração um país para outro, ele tem uma classificação que às vezes costuma cair em prova. É o chamado crime à distância. Crime à distância. Certo? Também chamado de crime de espaço máximo. Crime de espaço máximo. Não sei onde é que eu posso botar aqui isso. Vou apagar. Crime de espaço máximo. Como você pode ver aí no nosso slide, ok? Vou apagar aqui. Então, observe uma coisa. Para que você mate muitas questões, basta você ter decorado na cabeça essas duas informações. Que o tempo do crime é o tempo do crime, certo? É regido pela atividade, pela teoria da atividade, e o lugar do crime é regido pela teoria da ubiquidade. E aqui você leva um macete para a prova. Ó. Você decorando isso aqui, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade. Porque a gente, todo concurseiro raiz sabe desse macete aí, luta, certo? Até porque o concurseiro antigo, ele não pode deixar os mnemônimos para lá não, ele tem que ter muito, porque é muita informação, você tem que ter
esses gatilhos de memória aí, pronto. Certo? Então, observe, a ideia do tempo do crime é a ideia do momento da conduta. Teoria do lugar do crime, onde a gente diz que quer saber não a localidade, mas em qual país foi praticado. Nós temos a teoria da ubiquidade, justamente para ter essa ideia de maior abrangência. E aí você vê a regra de memorização, certo? Você está acompanhando aí no meu slide. Lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade e forma a palavra luta. Beleza? Vamos responder uma questão para a gente ver como é que isso cai em prova. Para vocês verem aí como é que cai em prova. Beleza? Olha só. Questão 2018 também, investigador. No que diz respeito ao lugar do crime, o Código Penal adota a teoria. Olha como é que é. É desse jeito que cai nas provas. Ele quer saber se vocês realmente conhecem a teoria. Letra A. Em relação ao quê? Primeiro você tem que entender o que é que ele quer saber. O lugar do crime. Certo? O lugar do crime. Olha, letra A. Do resultado, ou seja, considera-se praticado o crime no lugar onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Entendeu? Do resultado. Da ubiquidade, ou seja, considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Letra C. Da atividade, ou seja, considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte. Letra D. Da extraterritorialidade, ou seja, considera-se praticado o crime no lugar cometido no estrangeiro contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Aqui não tem nada a ver, porque ele está tratando da extraterritorialidade. Não tem nada a ver isso aqui com o que ele quer saber. E da territorialidade estendida, ou seja, considera-se praticado no Brasil o crime cometido a bordo de embarcações aeronaves de natureza pública ou de propriedade privada, onde quer que se encontre. Isso aqui vai ser o tema da nossa próxima aula. Lei penal no espaço. Ok? A gente já viu muita coisa, agora a gente vai ver para encerrar a parte da teoria do crime e entrar finalmente nos crimes de espécie. Voltando aqui só para comentar com vocês, primeiro a letra A, do resultado. Como eu disse a vocês, ter o nome resultado, você já pode cortar a alternativa, porque em nenhum momento o Código Penal adota a teoria do resultado. Ou seja, considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão. Não, nem quanto à relação ao tempo do crime, não adota a teoria do resultado, e nem em relação ao lugar do crime, não adota a teoria do resultado. E a letra B, então, é a resposta, né? Como você pode perceber, que é a teoria da ubiquidade, ou seja, considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. E no final ele diz aí da atividade, ou seja, considera-se praticado o crime no lugar onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte. Não é o da atividade, né? O da atividade em relação ao tempo do crime. E aí eu quero trazer para vocês aí alguns casos especiais, certo? Porque como eu disse a vocês, a questão do lugar do crime, olha só, do lugar do crime, que adota a teoria da ubiquidade, a gente está tratando de países diferentes. O que a gente chama de crimes à distância, certo? Também chamado de crime de espaço máximo. Espaço máximo. Justamente que eu chamo a atenção de vocês para isso, porque é diferente do que a gente chama de crimes plurilocais. Crimes plurilocais. Os crimes plurilocais, eles levam em consideração a ideia do crime que levou em consideração a prática em várias cidades. Por exemplo, o camarada começa, mata uma pessoa, né, atira numa pessoa, né, em Cajazeiras, certo? E inicia a execução do homicídio em Cajazeiras e conclui, por exemplo, em São José de Piranha. Veja, ele levou aí um crime para duas regiões diferentes do país. Em relação ao tempo do crime, em relação ao lugar do crime, não interessa, porque de qualquer forma foi praticado no Brasil. O que vai interessar é para efeito de aplicação das regras de competência, qual vai ser o juízo competente.
tá certo? Então, os crimes plurilocais, eles querem saber justamente as regras de competência, quem é que vai julgar. E aí sim, para as regras de competência, a gente vai levar em consideração o quê? A gente vai levar em consideração justamente onde foi produzido o resultado. Importante isso, grave isso. Quando a gente está em relação aos crimes de competência, em relação à competência, em qual vai ser o juízo que vai julgar aquele crime, a gente leva em consideração o momento do resultado. Entendeu? Perfeito isso aí? E está lá no artigo 70 do Código de Processo Penal. Trago isso para vocês aqui, para que você já comece quando for estudar as regras de competência lá do Código de Processo Penal, você já tenha essa ideia na sua cabeça, para não confundir. Então, lá no Código de Processo Penal, existe a regra do resultado, que será levada em consideração para julgar os crimes, não é em questão ao juízo que vai ser competente para julgar. No que tange ao lugar do crime, os crimes à distância ou de espaço máximo, nós temos a ideia da ubiquidade, certo? Perfeito. Algumas situações interessantes. As regras de competência. Por exemplo, nos crimes dolosos contra a vida, né, adota-se a teoria da atividade, certo? Isso é um entendimento que já é pacificado na doutrina, tanto do STJ como do STF, certo? Que diz o seguinte, que como a gente tem muitas situações em que, principalmente na cidade interior, o cara sofre os disparos aqui, certo? E é levado para um grande centro para ser socorrido e morre lá, não fazia sentido fazer o julgamento naquele grande centro, porque todo o desenrolar daquele crime aconteceu na cidade de origem, certo? Então, foi pensando nisso que o STF e o STJ, eles criaram essa jurisprudência que é adotada de forma pacífica nos dois tribunais. Então, ele diz que os crimes dolosos contra a vida não levam-se em consideração o resultado, mas sim o local da ação da omissão. Ou seja, para efeito de crimes dolosos contra a vida, nós levamos em consideração a teoria da atividade. Perfeito? Mais uma situação interessante também, trazendo para vocês aí, a questão dos atos infracionais. Atos infracionais, aplica-se a teoria da atividade, certo? É o artigo 147, parágrafo 1º do ECA. Você pode chegar lá, dar uma lidazinha, é muito importante. Caso em seu concurso caia o ECA, você já tem que saber isso aí. E, por fim, os juizados especiais, que também traz uma regra própria, certo? Em relação aos crimes de menor potencial ofensivo, que é o artigo 63. Ele leva em consideração também o momento da ação e omissão para efeito de regras de competência. Concluído a aula aqui, né, a gente tem ainda aqui algumas questões para vocês responderem aí, certo? A gente vai passar no material, mas eu já quero concluir aqui minha aula, que já estourou o tempo, e agradecer a todos vocês aí, mais uma vez, a gente junto aqui com a Bravo, junto com o nosso amigo Julimar, que vocês não estão vendo aí, mas ele está dando um apoio moral aí para a gente, cara fera na técnica, a cada dia melhorando mais. Gostaria de parabenizar ele aí e dizer que esperamos vocês aí nas próximas aulas. Já que estamos aqui até agora, você se me aguentou até agora, então aproveita e dê o like, dê o joinha, se inscreve no canal. A gente tem muita novidade aí pela frente, muitas aulas bacanas que a gente está preparando.